O universo é complexo e tem várias leis. Lei da gravitação universal, leis de Newton, leis da termodinâmica. Mas se tem uma lei que não falha, é a lei do ex, meu parceiro. A lei do ex muitas vezes é cruel. O Fluminense tirou o João Pedro do poço e revelou pro mundo. E em troca, o João Pedro destruiu o Fluminense no Super Mundial. Meteu 2 gols e acabou com a chance do tricolor de ser campeão do mundo. E se você acha que esse é o pior exemplo de lei do ex, calma, que a gente vai chegar em coisas muito mais profundas e piores. Você tá enganado. O João Pedro meteu os gols que eliminou o Flu do Super Mundial. Mas imagina você meter o gol que rebaixou o seu ex-time. Imagina você ser ídolo e meter o gol que elimina cruelmente o seu time da competição mais importante da sua história. Você vai ver agora 7 vezes que a lei do ex passou dos limites, irmão. São as piores leis do ex. Ao meu ver, né? Talvez você pense algumas que são piores, mas você vai ver aqui agora umas bem ruins mesmo. Foi maldade. Começando com o Cristiano Ronaldo. CR7 virou ídolo no Manchester United, ganhando a Champions e tudo que poderia conquistar lá. Ele foi bola de ouro a primeira vez jogando no Manchester United, mano. E todo mundo fala, né, de CR7 2008. É uma das fases mais icônicas do CR7. Foi uma das épocas que ele era mais habilidoso, né, irmão? Tipo, tem as skills do CR7 driblando. Então, CR7 2008 é lendário. E isso tudo foi jogando pelo Manchester United. Mas depois o Robozão foi transferido pro Real Madrid. E lá em 2013, Real e Manchester United se enfrentaram no mata-mata da Champions. O United até saiu na frente, mas depois de uma bola na área, CR7 sobe 700 metros e faz o gol de cabeça que empata o jogo. E não satisfeito, no jogo da volta, ele marca o gol que dá a vitória pro Real Madrid e classifica o clube merengue. Faz aquela famosa comemoração padrão aqui, né, estendendo os braços, tipo assim, pô, me perdoa aí, irmão. Não queria, mas eu tive que meter 2 gols em você e eliminar vocês. Mas já era, o estrago já tava feito e a lei do ex já tinha machucado o United. Agora vamos subir um pouquinho de patamar aí da lei do ex que machucou um pouco mais. Davi Luiz. Mais uma vez na Champions League. Na temporada 14-15, o PSG tinha investido muita grana pra ter um elenco absurdo. Tinha o Ibrahimovic, tinha o Verratti, tinha Thiago Silva e também tinha Davi Luiz, né? Só que quis o destino que o PSG enfrentasse o Chelsea, que tinha acabado de ganhar aquela Champions de 2012. E quem tava nesse Chelsea campeão da Champions? Ele mesmo, Davi Luiz. Era ídolo lá, né? Pô, era a primeira Champions do Chelsea. Vai estar pra sempre no coração do clube, né, irmão? Você fala assim, pô, o cara ajudou a gente a conquistar um título que a gente sonhava há anos, então faz parte daquele elenco que vai ser lembrado por toda a história do clube. Pode dar até uma olhada aí, ó, na foto do Davi Luiz segurando a orelhuda com a camisa do Chelsea. E aí quis o destino que o PSG e Chelsea se enfrentassem no mata-mata da Champions. Era um jogo pegado e dificílimo. O Chelsea vinha ganhando no agregado por 2-1 até os últimos minutos do jogo, irmão. Então já tava dando aquele gostinho de, pô, classificamos, irmão. A gente pode ganhar o bicampeonato aí. Vai dar bom, vai dar bom. A torcida é eufórica, todo mundo gritando. Mas aos 86, o Davi Luiz aparece na área, testa pra dentro da rede, coloca o PSG no jogo. Depois o PSG vira a partida e elimina o Chelsea. E ele sai comemorando igual doido na comemoração, irmão. Eufórico, chutando tudo, deu um murro no bandeirinha. Cê é louco, caiu no chão, bateu em torcedor. O cara foi a êxtase, meu parceiro. Mas depois da partida, na entrevista, a repórter foi perguntar pra ele, pô, Davi Luiz, e o sentimento pelo Chelsea e tal? E bate meio que um arrependimento, assim, pequeno no Davi Luiz. Ele vem pedir desculpas pra torcida e fala, pô, eu simplesmente não consegui segurar a emoção. E dá pra entender, né, irmão? É um gol muito importante, o cara vai lá aos 86 minutos, como é que tu não comemora, tá ligado? Pode ver até o João Pedro aí no jogo contra o Fluminense, ele meio que, pô, meteu o golaço, ele ia comemorar. Aí ele lembrou, pô, é o Fluminense. Aí depois ele ia comemorar de novo e lembrou de novo, tá ligado? Então é normal, o cara faz um gol, faz um golaço, ele quer extravasar, quer sair bicudando tudo. Mas, nesse caso aí, o Davi Luiz era um ídolo e acabou pedindo desculpas aí pra torcida do Chelsea, né? Mas saindo um pouco da Europa, vamos vir aqui pro Brasil, porque aqui a lei do ex não falha de jeito nenhum. E dessa vez ela foi cruel até demais, até pros padrões brasileiros. Essa lei do ex aqui, até quem é torcedor do time olha e fala, caraca, mano, essa lei do ex foi uma sacanagem de primeiro mundo, meu parceiro. Em 2019 chegava ao Santos um jovem rapaz chamado Marinho, e por lá Marinho viveu um dos melhores momentos da sua carreira. Quando Marinho chega ao Santos, ninguém imaginava que
o que ele poderia agregar ao elenco, o que ele poderia trazer de alegrias pro clube santista, que vinha de uma fase não tão boa naquela época. Então precisava de uma injeção de ânimo, precisava chegar ali entre os melhores do Brasil, né? Porque o Santos é gigante. E o Marinho foi muito além do que se imaginava dele. Chegou à final da Libertadores de 2020 e estava em tanta sintonia com o Peixe que boa parte dos torcedores brasileiros pediam o Marinho na seleção. O desempenho do Marinho foi tão bom no Santos que despertou interesse de outros clubes, incluindo, né, obviamente, o Flamengo. E aí, o Marinho se transfere pro Flamengo, tem uma passagem um pouco discreta ali e depois vai pro Fortaleza. E é aqui que vem a lei do ex desgramada. O Santos vivia o pior momento da sua história, lutando na fuga contra o rebaixamento que nunca tinha acontecido em toda a história do clube. O Santos fazia parte dos clubes que nunca tinha sido rebaixado em toda a história. Chega a 38ª rodada do Brasileirão. O Santos com chances ainda de fugir do rebaixamento e dependia apenas de si. Porém, enfrentava justamente o Fortaleza do Marinho. E aí o jogo começa. E o Marinho não só meteu o gol que ajudou a enterrar o Santos para a segunda divisão, como comemorou mandando a torcida calar a boca e tampando os ouvidos. Você é louco, essa lei do ex foi sacanagem. O Marinho apelou demais, ele saiu meio brigado lá do Santos. Então, meu amigo, essa foi uma senhora lei do ex, né? Acho que essa aí é clássica e é uma das que vai durar por muitos anos como as leis do ex mais sacanas de todos os tempos. Agora vamos pra uma mais leve e depois vamos pra uma que eu acho que vocês podem considerar tão pesada quanto a do Marinho ou mais pesada ainda. Na temporada 2006/2007, o cara que aplicou a lei do ex foi o gênio Ronaldo Fenômeno. Quem conhece a história do Ronaldão sabe, né, que o Ronaldo nunca teve essa parada de não jogar em time rival, meu amigo. Jogou na Inter de Milão, depois jogou no Milan, jogou no Barcelona, jogou no Real Madrid. Então assim, se é rival, o homem tá jogando e ninguém cancelava o cara, ninguém ficava pistola com ele. É o cara, só quem ficava pistola com ele era outro tipo de pistola, né? E depois ele tirou o time de campo, se assim você sabe. Mas depois de ir pro Real Madrid, ele acaba retornando pra Itália pra jogar no rival da Inter, o Milan. Como se isso não bastasse, pra deixar os torcedores da Inter tristes, né? No primeiro clássico contra a Inter de Milão, já jogando pelo Milan, Ronaldo pega a bola na ponta esquerda, vai assim como quem não vai arrumar nada e do nada manda uma balaça de perna ruim, de perna esquerda, rasteira no cantinho pra fazer o gol dele contra o ex-clube. Então o cara já chegou ali no primeiro clássico e meteu o gol no clube que, pô, na Inter de Milão, onde ele viveu um dos melhores momentos da sua carreira, né? Ganhando bola de ouro e tudo mais. O melhor de tudo é o narrador que torce pro Milan indo à loucura com o gol do Ronaldo, meu parceiro. Axel Ronaldo, sinistro! Ronaldo! Proprio Ronaldo! Mas agora vamos para mais uma lei do ex que envolve rebaixamento aí no futebol brasileiro, aquela que eu disse que talvez você considere pior, Wagner Love. Para quem não lembra, o Wagner Love foi revelado pela base do Palmeiras e surgiu muito bem, marcando muitos gols, mostrando ser um jogador talentoso. Ele dá uma passeada pela Europa, né? E aí depois volta pro Palmeiras e quase ganha o Brasileirão de 2009. E agora presta atenção, porque o Palmeiras não ganha aquele Brasileirão de 2009, mesmo que dispara lá na frente. Depois o Palmeiras começa a tropeçar e tem uma partida contra o Flamengo, que é muito importante. O Flamengo começa ali na briga pelo título, que o Palmeiras perde pro Flamengo jogando no Palestra Itália, mas há um pênalti pro Palmeiras que poderia colocar o Palmeiras na frente ali no começo do jogo, e o Wagner Love erra. O Wagner Love chuta pra fora. Aí beleza, depois o Flamengo acaba sendo campeão do Brasileirão, ultrapassando o Palmeiras, né? Aí o Wagner Love teve algumas passagens pelo Flamengo e uma dessas foi em 2012. Em 2012, curiosamente, o Palmeiras brigava contra o rebaixamento e tinha um time bastante fraco. E na 36ª rodada, o Verdão precisava vencer para não ser rebaixado ali mesmo. E vencia o Flamengo. O Palmeiras estava vencendo o Flamengo por 1-0. Até que ali no finalzinho do jogo, quase no último lance, Wagner Love chuta a bola, ela desvia no zagueiro e entra. Wagner Love sai comemorando e basicamente acaba rebaixando o Palmeiras ali mesmo, o clube que revelou ele, e ainda comemora e comemora bem, mano. E recapitulando, é uma lei do ex bem ingrata, né, pai? Porque o cara foi lá, foi revelado pelo time, depois tira meio que o título do Palmeiras em 2009 e ainda rebaixa os caras 3 anos depois. Então, Wagner Love, você e o Marinho, pai, estão jogando junto aí nas leis do ex mais safo. Não vou falar as palavras, vai, sabe? Senão o YouTube vai falar, ó lá, tá falando besteira nos vídeos, tá falando besteira.
E pra finalizar um vídeo com uma lei do ex assim que nem é tão impactante, mas por se tratar desse cara aqui é épica, simplesmente Sérgio Ramos. Sérgio Ramos foi revelado pelo Sevilha, pra quem não sabe, né? E aí em um jogo pela Copa do Rei, há um pênalti pro Real Madrid e o Sérgio Ramos jogando contra o time que o revelou, aonde a torcida ali tinha um certo carinho por ele bate o pênalti, dá uma cavada, elimina o Sevilha e sai comemorando na cara dos caras, tá ligado? Aí depois o Sérgio Ramos dá uma declaração falando bem assim, pô, por que você comemorou lá, Sérgio Ramos? Ele o que acontece? Eu respeito muito a torcida do Sevilha, mas não aqueles que começam a xingar a minha mãe desde o começo do jogo. Quando eu for enterrado, vai ter uma bandeira minha, vai ter uma bandeira do Real Madrid e do Sevilha, mas eu não podia deixar de provocar esses caras, né? Então, esse é o puro suco de Sérgio Ramos. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Te espero no próximo vídeo aqui do canal, beleza? Até a próxima. Valeu. Se inscreve aí. Fui. Tchau.